com essa euforia aí, né? Nos redireciona para o nosso percurso aí. Porque até agora os atletas nos entregaram muito, né? Entregaram o máximo que tem e muita entrega, muita dedicação, muito comprometimento. E não é essa derrota aí que vai nos tirar do nosso percurso, né? Vai nos redirecionar aí. Muito volume, é uma situação hoje que foge um pouco do nosso cotidiano, 2 a menos e muita bola cruzada, alguns erros de finalização, mas é como eu falei para vocês agora, os atletas têm entregado muita coisa boa para nós. Então é a gente voltar, né, a se concentrar, normal, assim, um pouco mais, continuar trabalhando aqui, né, não há nada de... Né, como eu falei, as 2 derrotas que nós tivemos, né, depois que nós chegamos, a gente ganhou 3 seguidas, perdemos 2 seguidas, e ninguém foi a caça às bruxas aqui, né? A gente sabe do potencial do grupo, a gente está, como diz o nosso preparador físico, Setolin, a gente está sempre aqui nos caras, sabe? Sempre aqui, então, calma, né? Vamos nos reorganizar de novo, vamos focar, continuar, né, com o mesmo padrão, com a mesma energia, porque a gente tentou, tivemos nossas chances, a bola, né, bateu na trave, teimou em não entrar, acontece. Antes tarde, assim, males que vem para bem, desculpa, males que vem para bem, né? Acho que é isso. Bom, Júnior, a gente vê, claro, que a Caxias já está classificado, né, com antecedência, e em específico sobre o jogador, o Thomas Bastos, ele está sendo preparado com calma, tranquilidade para estar 100% no quadrangular? Qual é o planejamento aí para essa última rodada desse atleta? Eu acho que a informação também deve ter chegado em vocês, né, da fissura na costela, ali na região do abdômen, ele teve uma lesão ali naquela região, então nós temos que cuidar do atleta, né, a primeira coisa que existe aqui é a preocupação com o ser humano, e aí sim, se fosse um jogo de quadrangular final, ele teria ido pro jogo. Então agora pro jogo do Maringá vai estar à disposição, totalmente à disposição. Então assim, temos que cuidar dos atletas, né? Temos essa gordura para queimar para justamente isso. Tu vê, o Ian jogou o jogo lá da Tombense. Uma viagem, né, ruim, a gente imaginou que não levaria ele para jogo hoje, levamos. Aí a doutor velho já deu uma berrada. Aquela viagem, o Mantuan também foi titular lá, hoje a posterior da coxa. Então assim, eu acho que na nossa tomada de decisão aqui, de levar uma equipe para lá e manter uma outra aqui, foi acertada, porque a viagem é uma loucura, tempo de descanso é pouco, mas o tempo de viagem, muito tempo contraído, né, com as pernas encolhidas, é ônibus, é avião. Então a gente fez uma decisão acertada, mas pro jogo do Maringá vai estar à disposição. Júnior, boa noite. Boa noite. Ainda sobre o jogo de hoje, né, a gente vê que o Caxias estava organizado, né, mesmo que tenha tomado 1-0 e daqui a pouco ao natural ia construir uma reação. Eu queria falar sobre essa circunstância de ter ficado com 2 jogadores a mais, porque não é algo que seja treinado normalmente, é muito raro acontecer de ficar com 2 a mais. É verdade. E a gente percebe que desorganiza naturalmente, né? Você até tentou colocar algumas alternativas, criar situações. E falar sobre isso, né? Uma questão de futebol em geral, que olhando de fora com 2 a mais parece que vai ficar muito mais fácil, mas a gente vê que dá um efeito reverso, às vezes o time se desorganiza e fica mais difícil ainda. Né? Cara, a pergunta é sensacional. Por que eu acho que é legal essa pergunta aí? Porque, primeiro que foge da tua rotina, assim, né? Cotidianamente não acontece isso, assim, de todo ano, todos os anos que eu tô como treinador, para mim, eu acho que foi a primeira vez que aconteceu com 2 a menos. E aí tem a questão anímica do atleta, né? A questão psicológica do atleta. Se a gente, como foi conversado no intervalo, que a gente mantenha a organização para a gente conseguir fazer as nossas jogadas ofensivas sincronizadas e treinadas. E aí também a gente conta com o refino do cruzamento, né? A gente conta com o refino da finalização. E a gente teve a oportunidade de finalizar, teve a oportunidade de fazer gol, uma bola bateu na trave. É daquele jogo aí, vocês sabem, né, como a frase, né, nós poderíamos ficar até amanhã aqui e a bola talvez não iria entrar, porque, cara, é do jogo, é do futebol. Mas se fosse uma receita exata, assim, de colocar 4, 5 ingredientes num forno e daqui 1 hora tá pronto, pô, seria maravilhoso. Mas muitas vezes foge, né, da normalidade, essa é a palavra, da normalidade. E aí, meu,
Por exemplo, o gol que eles fizeram ali foi um grande passe entre linhas deles, né? A gente errou o encaixe de marcação ali na hora da retomada, que a gente teve a transição, ataque e defesa, a gente errou o encaixezinho. Mas beleza, acontece, não somos um time perfeito. Mas o passe foi milimétrico, assim. Talvez uma tomada ou outra de decisão ali errada, mas isso acontece. A do Kelvin, por exemplo, foi uma bola quase perfeita pro Nescau, não entrou. E de boa, é isso. Né? Como a gente sempre fala, entre nós ali reunidos, nós vamos caça às bruxas que achar o culpado, não existe isso. É um jogo coletivo, onde coletivamente, mesmo estando com 2 a mais, o Brusque sobressaiu, se defendeu melhor, bola aérea, a gente teve muito poucos duelos vencidos na bola aérea, teve muitos cruzamentos, teve chute fora da área, teve tabela dentro da área. O Ian, no primeiro tempo, também teve uma tabela muito bonita com o Nescau e errou a finalização, o goleiro teve o mérito. Eu acho que futebol é isso, tem que ser avaliado friamente, assim, porque é como eu estava falando na pergunta anterior, os atletas estão entregando muito para nós, muito. Talvez essa campanha que a gente tem feito na primeira fase aqui, talvez nunca mais se repita na história do Caxias. Pode acontecer, cara, porque o futebol é tão parelho, né? Olha quanto tempo demora para uma equipe de Série A ser campeão brasileiro e eu vou te falar, é o campeonato que tem 8, 9 times que tem condição, né? Quanto tempo faz que o Inter não é campeão brasileiro, que o Grêmio não é campeão brasileiro? É difícil, futebol não é fácil. E, cara, eu não tenho o que falar aqui para vocês, a não ser agradecer o empenho até então dessa equipe, sabe? Em termos táticos, técnicos, físicos, psicológicos. Então, a gente fez jogos memoráveis esse ano aqui na Série C e a gente vai continuar. Não tenha dúvida disso, cara. Eu coloco minhas 2 mãos no fogo. Só que vai oscilar, é um campeonato longo, né? Não é tão curto assim, é um campeonato longo e vai oscilar, assim como nós oscilamos, né? Perdemos 2 seguidas, e depois a gente retomou, daí perdemos uma pro Náutico, a gente retomou. E a gente não perder a nossa linha aqui de nossa filosofia de trabalho, metodologia de treino, nosso modelo de jogo já está implementado, né? E como eu falo para eles, a nossa competitividade interna que ela é muito boa. Tu vê o Kelvin hoje, cara, um cara que não tinha jogado por dentro ainda, fez né, desde que entrou, foi espetacular. Então, mais uma opção que a gente tem, se a gente não tiver Ian e Mantua para a próxima partida, nós temos Bastos e Kelvin. Nós estamos bem representados ali, sabe? Isso é legal, é bom, vai oportunizando atletas. Se não tivesse surgido essa situação hoje, a gente não tinha usado o Kelvin ali. Então a gente talvez não iria descobrir o potencial dele por dentro. E ele é um lateral esquerdo, né? Então, aproveitar, mesmo nas derrotas assim, a gente tirar essas lições importantes. Talvez hoje o Caxias tinha mais a perder do que o próprio Brusque, né? Aliás, o Brusque tinha mais a perder do que o próprio Caxias, ele acaba de disputar a Copa do Mundo para chegar nessa última rodada. Não tenho dúvida. Com chance. E provavelmente na próxima rodada o Maringá também, né? Porque o Caxias pode garantir essa liderança matemática neste domingo. Qual que é o planejamento, Júnior? Tu pretende levar o time completo, talvez preservar jogadores como Nescau e Vini que estão pendurados? O que tu já pensa para essa partida visando o quadrangular? Cara, estava planejado isso, sabe? A gente levar uma outra equipe para Tombos e no jogo do Maringá, a gente ir com a equipe considerada titular, assim, os que vêm jogando mais ou os que, mesmo nesse jogo, pudesse ganhar a posição. Então, durante a semana, obviamente, a gente vai ter a escalação ideal do que for apresentado, sim, sempre foi assim, né? É o que eu falo para eles, a gente não tem... Eu não tenho nada amarrado com ninguém aqui, eu não tenho contrato com nenhum atleta, eu tenho contrato com o Caxias e nós temos que colocar os melhores a jogar. Os que estão atravessando o melhor momento. Então nós vamos sempre agora, a partir de então, com a equipe considerada titular lá para o Maringá. Apesar da gente, e eu falo para eles ali que nós temos muitos titulares no banco. É isso, não tem por que poupar. O planejamento foi esse, a gente ir com todos lá para o jogo do Maringá, que é justamente para não perder esse ritmo. E aí Guedes e Nescau, que estão pendurados, a gente vai conversar. Porque nós não queremos perder nenhum jogador importante, sim, para o quadrangular no final. Nós conquistamos essa gordura e vamos aproveitar. Mas, obviamente, vai ser um jogo muito importante lá. Se o Maringá vencer o Itabaiana fora, pode acontecer, vai ser um jogo valendo classificação. Como foi o de hoje aí, vocês viram a dificuldade que é, né? E é bom, cara. É bom ter jogo desse nível assim, que o time se compacta bem atrás, defende muito, porque eu acho que nós vamos enfrentar isso na segunda fase também. Não vamos pegar só equipes de massa ou equipes que vão propor o jogo, esquece. Nós também vamos jogar dessa maneira fora. A hora que tiver que defender, nós também vamos baixar o bloco, também vamos chegar a lenha que nem foi chegado hoje aí. É assim, futebol é isso, essa competitividade. Júnior, você mais do lado treinador pessoal, né? Chega a olhar a tabela e fazer projeção do que pode vir a ter um grupo do Caxias, ou você deixa isso de lado, o técnico não
não faz essa projeção do que vem de quadrangular aí de possíveis adversários? São 14 equipes possíveis adversários. Então, assim, é difícil e vai mudar a tabela. Eu lembro que nas últimas Série C que eu participei, mudou a tabela. Inclusive, o ano passado, quando a gente subiu com a Ferroviária, no último jogo da fase de classificação, nós fizemos o nosso pior jogo, cara. Perdemos pro Botafogo da Paraíba 2-0 lá, e vou falar pra ti, se fosse 4-0, sairia barato. Fizemos um jogo péssimo, péssimo. É o que eu falei pra eles o ano passado, tem males que vêm pra bem, né? Não dá pra entrar num campeonato desses, naquele nível de concentração, competitividade, organização que a gente entrou. Hoje, mesma coisa. Só que hoje, com 10 minutos, eu chamei o Macaé. Falei, ó, tá bem diferente do que o jogo que a gente fez em casa aqui, que a gente não foi bem. Né? Que a gente teve que virar o jogo, fazer uma força danada para virar o jogo. Hoje a gente entrou bem, aceso, com uma circulação melhor, né? Com mais coragem. Então, vai oscilar sim nessa fase, mas não tenha dúvida, o torcedor pode ficar tranquilo, que não vai cair de maneira nenhuma o rendimento, a entrega, né? Pode ter certeza absoluta. E a gente não fica fazendo projeção porque vai mudar. No fim dessa rodada, tu olha a tabela, certeza que vai mudar. Aposto que vocês quiserem, não vai ser a mesma tabela aqui. Não tem como ser, né? Tem confronto direto ali, então. Júnior, além da tabela, o que tu projeta que pode mudar para a próxima fase? Na medida em que a gente vê times que perderam muitos jogadores, né, para a Série B, para a Série A, para a Ponte Preta, né, sofreu um semi-desmanche, perdeu bastante jogador. E, por outro lado, a gente vê que tem clubes que estão crescendo, né, que contrataram ou que entraram numa reta final agora de crescimento. Até no aspecto psicológico, né, o Brusque vai sair maior hoje aqui do Centenário, pela questão da confiança e tal. O que tu projeta que pode mudar, né, daqui para frente, nos quadrangulares finais? Enfim? Cara, sinceramente, assim, o que eu projeto é que nós temos condições de fazer um quadrangular final sensacional. Eu projeto que nós temos totais condições de obter o nosso acesso. Eu projeto que o nosso grupo vai manter e vai conseguir dar o que tem dado até agora. Projeto isso. Adversário nós vamos conhecer só depois, estudá-los de novo, ver quais mudanças tiveram na primeira fase. Tem que olhar o jogo primeiro e depois esse que eles vêm jogando por último. Hein? Projeto isso. Sabe? Nós sonhamos demais com o acesso aqui, juntamente com toda a diretoria, com todo o grupo de atletas, todo o grupo de staff, toda a comissão técnica, toda a torcida do Caxias está esperando esse momento e nós também. E nós vamos se entregar como a gente nunca se entregou em nossas vidas aí, nesse quadrangular final. Mas demais, demais. Nós vamos se entregar demais. Porque nós temos uma chance de mudar o clube de patamar novamente, né? E nós não queremos deixar passar. Então, mesmo com a derrota hoje, a gente sabe o caminho a seguir, a gente sabe a receita, sabe que as equipes vão estar mais ajustadas, vai ser jogos mais pesados, jogos com mais torcida, jogos com uma pressão maior. Mas eu tenho uma notícia boa. Nós estamos preparados. Fechou? Grande abraço. Semana